Então, boa noite a todos. É sempre um grande prazer ter a oportunidade de estarmos aqui nessa casa de Itajubá, que nos acolhe, que nos encoraja e que dá a oportunidade de aprendermos um pouco mais. E na noite de hoje, vamos ter a oportunidade de conversarmos sobre o 13º capítulo do nosso Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E uma passagem deste Evangelho conta assim: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, dás a esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará, né? E aí a gente vai até associando essa passagem com o que a gente tem passado nesse momento de calamidade pública, de sensibilização social que a gente está vivendo em decorrência da pandemia, né? E a gente vê muitas pessoas que se mobilizam para levar algo próximo, para saciar fome, vestuário, e não é só diante da pandemia. Ao longo da nossa história, diante de grandes calamidades, sempre tem uma grande comoção, né? Mas eu sempre lembro de uma passagem do Chico Xavier, que ele estava todo contente em um certo dia, com o caminhão cheio de cestas básicas que ele ia levar para a comunidade que precisava, né? E ele todo feliz, e o Emmanuel aparece para ele e pergunta por que de tanta felicidade, e ele ainda fala: nossa, mas você não está vendo que a gente tem, vamos levar assistência, vamos levar tudo isso aqui para aqueles que necessitam, né? E o Emmanuel fala para ele, né: Chico, mudar as coisas de lugar, tirar algo de um lugar e levar para outro, aonde de fato se faz necessário, é obrigação. E essa passagem me chama sempre muito a atenção, e quando eu pego esse capítulo, ela me desperta e me toca muito. Porque aí a gente vai vendo que, pelo fato de nós vivermos em sociedade, e essa sociedade, nós temos a diversidade de posições, alguém hoje está numa posição melhor financeiramente, outra não. Aí a gente vai vendo que pela lei de sociedade, também pela lei de igualdade, mudar o objeto de lugar de quem tem muito e compartilhar com o outro, de fato é uma obrigação nossa. Porque se estamos em sociedade, temos a obrigação de ajudar o outro, porque a gente tem a mais. Essa é uma obrigação. Mas quando a gente está falando de caridade, a gente não está falando somente de pegar um objeto de um lugar e transportar para o outro. Porque muitas vezes as pessoas até confundem a caridade com a própria filantropia. Quantas vezes a gente não vê as pessoas: não, eu vou doar tanto, mas aí eu cobro do governo que eu vou bater no meu imposto. Ótimo, está tendo uma sensibilização, já está tendo um olhar para o próximo, mas a caridade em si, a gente não deve se ater somente ao fato de mudar um objeto de lugar para o outro. A caridade em si, como fala no Livro dos Espíritos, fala assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus. Benevolência para todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí tem aqui no comentário, fala assim: a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola, mas
abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Porque a gente vê que a gente não pode ficar limitado somente em uma ação. A gente tem que, aos poucos, ir ampliando. Então, quando fala benevolência, você tem que colocar sentimento naquilo que você está fazendo. Quando você está falando de indulgência, está falando da facilidade que a gente vai tendo de perdoar os outros. E perdão. Ou seja, quando a gente vai pensando e se observando num contexto social, a gente vai vendo que a gente pode ter muito em termos materiais, mas aí me lembra sempre uma outra frase que eu já ouvi várias vezes, que falava assim: fulano era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. E muitas vezes a gente nos associamos superiores por termos dinheiro, por termos bem. Mas se a gente não tem a capacidade de perdoar, se a gente não tem a capacidade de compreender, se a gente não tem a capacidade de ser sensível ao outro, nós realmente nos tornamos pobres. E aí quando fala não dá, e não fica se ostentando. E é até difícil dessa não ostentação hoje, até pela mídia, pela que a gente vê no dia a dia, que tudo que a gente faz, a gente já posta nas mídias sociais. A gente tira uma foto, a gente faz uma coisa, a gente já coloca nas redes sociais. Isso é uma ostentação, nós ostentamos tudo. Aí eu lembro de uma senhora que ela sempre, quando ela recebia o dinheiro dela, a aposentadoria, ela pegava à noite, ela fazia uma sacolinha, uma mini cesta básica e ia levar para alguém. E ela fazia isso à noite. E eu nunca compreendi aquela ação. E aí quando você vai ficando, aprendendo, o tempo vai passando, e aí quando você vai estudando, você vai entendendo realmente o que de fato significava aquela ação. Ela não precisava colocar o outro, ela não estava humilhando o outro porque ela estava levando. Ela levava no silêncio. Porque ela estava simplesmente ajudando aquele lá, ela não estava ostentando, ela não estava mostrando para todo mundo: eu estou levando, você viu, fulano lá está precisando tanto. Ela não ficava fazendo isso, ela simplesmente ia e fazia a doação dela, fazia a parte dela, né? E ela nunca comentava nada para ninguém, simplesmente você a via fazendo isso. E aí com o tempo a gente vai compreendendo o que de fato ela estava fazendo. Ela estava seguindo a caridade segundo Jesus, que abrangia todas as relações com os nossos semelhantes. Ela agia com relação ao semelhante, mas ela colocava um sentimento. E eu não estou aqui falando a questão da gente dar esmola, que não é para dar esmola, que a gente não pode se mobilizar nas campanhas. Podemos e devemos, porque nós somos cidadãos, somos seres humanos, e quem salva um ser humano aqui nesse mundo é um outro ser humano, é através dessa nossa ação. Mas que essa ação não pare por aí, que possamos fazer dessa ação um ato contínuo, porque muitas vezes você faz naquele dia e depois você esquece de fazer e continua simplesmente vivendo a sua vida. E o capítulo ele nos chama essa atenção: faz a tua parte, se dedica, mas que não fique somente naquele simples momento, né? Porque o que acontece, as nossas necessidades nem sempre elas são somente de pão, nem sempre elas são somente de vestuário. Tem o infortúnio oculto, aquele que no silêncio da noite ele está sozinho, aquele que passa pela sua depressão e que muitas vezes ele está só, aquele ao qual muitas vezes está com uma esperança e você com uma atitude, com uma palavra agressiva, com uma palavra insensível, você acaba com a esperança do outro.
Isso também é uma falta de caridade. Ajudar o outro com a palavra, com um sorriso, com um gesto, é uma atitude de caridade. Porque aí a gente pega até na passagem seguinte, da sequência do nosso evangelho, quando fala do óbolo da viúva, que é alguém que naquele gasofilaço todo mundo ia lá, pegava e jogava o dinheiro, que era para fazer barulho, que era para todo mundo ver, que estava jogando uma grande quantidade, era para chamar a atenção. E aquela senhora, ela vai lá, ela tem somente aquela moedinha, ela carrega e ela dá, ela coloca ali no silêncio. Ela não ostentou, mas ela estava colocando lá um sentimento, ela estava dando algo além do seu. E eu sempre associo com nesse livrinho um livrinho do Chico, chamado Jesus no Lar, tem uma passagem de um comentário que o discípulo, ele estava, não vou falar o discípulo, um devoto sincero, ele queria ajudar o outro. E ele não tinha nada, ele também não tinha, em termos de objeto, de bens materiais, ele não tinha nada. Tinha família, filhos, e ele ficava frustrado pelo fato dele não ter bens materiais para dar. Aí um dia ele se compromete com ele mesmo, que ele ia, a partir dali, a única coisa que ele poderia fazer era não deixar com que o mal predominasse dentro dele. Dentro dele. Ou seja, quando alguém, ele procurou a partir dali podar todos os maus pensamentos que ele tinha, ele passou a partir daquele dia, toda pessoa que vinha para ele com aspereza, que vinha nervoso, com ira, ele deixava, ele silenciava, ele apaziguava, ele não guardava rancor daquela pessoa. Ele chegou até a atitude de sair tirando as pedras da estrada para que outra pessoa que passasse distraída não tropeçasse e caísse. Porque era esses objetos, era isso que ele estava podendo fazer. E quando ele chega lá no plano espiritual, ele é recebido, tem grande mérito, ele é reconhecido pelo grande mérito que é esse trabalho que ele fez. E ele fez para com ele mesmo, que é uma grande atitude de caridade, é uma grande atitude de amor, você não alimentar pensamentos negativos. Principalmente nesse momento em que a gente vive. Nesse contexto que está todo mundo com problemas, que está todo mundo sofrendo, doença predominando, e a gente acaba alimentando o pensamento negativo. Que possamos tomar uma atitude de prece, que possamos tomar uma atitude de serenidade e emitir essa vibração mais serena, mais harmoniosa para o nosso ambiente familiar, para o nosso contexto social, para o nosso país, para a humanidade. Porque se a gente associar a doação, a esmola, somente a quem tem algo para dar, nós vamos falar que as outras pessoas que não têm objetos, que não têm bens materiais, não pode dar nada a ninguém. Mas todos nós somos dotados de sentimentos. E precisamos nós, a cada dia, temos uma caridade para conosco, de alimentar esses sentimentos cada vez mais salutares dentro de nós. Fazer com que esses sentimentos, eles cresçam. E eles crescendo, vamos expandir as nossas atitudes, os nossos pensamentos melhores e mais harmonizados para os outros. E isso a gente pode fazer no silêncio, através do nosso pensamento, da nossa vontade, recolhido aonde nós estivermos. Só precisamos ter boa vontade de fazer, boa vontade de servir, boa vontade de ajudar o próximo. Então, que a gente possa ter esse comprometimento conosco mesmo, de não darmos para ostentar. Não é ostentar somente para o outro, não. É para a gente mesmo, que às vezes se convence de que aquilo que a gente fez já é o suficiente. E não, nós estamos aqui para trilhar um longo caminho. Então não vamos nos deter simplesmente numa ação. E aí, só concluindo, eu peguei uma frase de Madre Teresa, que eu entendo que seja um grande exercício de caridade, que seja uma grande ação que a gente faz, tanto para nós quanto para o nosso próximo. Quando ela fala assim:
Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Vou repetir. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Que assim seja, graças a Deus.